Muito bem, então nós terminamos o ano de 2024 e agora estamos começando o ano de 2025. Você, provavelmente, como a maior parte das pessoas no Brasil hoje que estão com a mesma dúvida, onde é que eu posso colocar o meu dinheiro para me proteger um pouco da inflação, para me proteger um pouco e conseguir um resultado bom nos meus investimentos no ano de 2025? Essa não é uma pergunta fácil de responder, sendo muito franco com vocês, é uma pergunta complexa, é uma pergunta difícil, por uma série de motivos. A gente vive o ano de 2025, a gente inicia o ano de 2025 com múltiplas variáveis que estarão acontecendo e que estão entrando em jogo e que imediatamente dificultam um cenário mais definitivo. O ano passado, a gente falou bastante sobre Nvidia, a gente falou bastante sobre criptos, a gente falou bastante sobre uma série de ativos que acabaram tendo um ótimo resultado. Mas é porque no passado o cenário era um pouco mais claro. Era um cenário mais, digamos assim, objetivo de definir quais eram os bons pontos e quais eram os bons ativos para a gente colocar no nosso capital. Este não é um ano tão simples assim. Esse é um ano que a gente não tem frutas tão baixas assim, e as frutas estão num nível um pouco mais alto. Eu diria que talvez esse é um ano em que sim, nós teremos necessidade de ter muita cautela e teremos que observar com muita parcimônia onde é que a gente vai colocar o nosso dinheiro. Justamente por isso que eu preparei essa Masterclass com vocês. Eu vou falar mais especificamente aqui de renda variável, e nas outras Masterclasses vocês vão observar o Ulrich falando bastante sobre os aspectos de renda fixa e basicamente taxa de juros. Então, com isso, vocês ficarão com um cenário muito completo de tudo que vai estar sendo observado. Na Masterclass do Leandro, vocês vão ter a parte geopolítica, e ali ele deve abordar muito bem as questões geopolíticas que também vão influenciar muito nos investimentos no ano 2025. Então, eu posso dizer para vocês com certeza que esses 3 vídeos vão trazer informações muito importantes para vocês e informações que eu espero que sejam úteis na tomada de decisão que vocês irão realizar. Bom, como vocês me conhecem, eu sou um cara bastante objetivo, direto, e eu não fico em cima do muro. Nessa situação, eu vou imediatamente colocar aqui quais são os ativos que vão chamar a minha atenção e quais são os ativos que eu estarei aportando os meus recursos no ano de 2025, e vamos começar isso agora. Então eu vou colocar aqui na tela, basicamente, o primeiro slide, e por que você pode perguntar assim, pô, mas a grande aposta, Stormer, desde quando o trader é um apostador? Bom, na verdade, eu diria que nós traders investidores, nós somos especuladores. Tá? O que é um especulador? Um especulador é um sujeito que observa uma oportunidade e age antes dos outros, entendendo os riscos que existem naquela especulação em si, obviamente. O especulador em si não é um sujeito mau. Não, na verdade ele toma risco, onde os outros não querem tomar esse risco. O ano 2025 é um ano que apresenta riscos e ao mesmo tempo apresenta algumas oportunidades que eu vou apresentar para vocês agora. Bom, antes de nós falarmos sobre basicamente quais são essas oportunidades, a gente tem que entender que planejar é muito importante, mas não adianta a gente planejar e não executar o plano. Eu no passado cometi muitas e muitas vezes isso. Eu fazia todo o plano direitinho, chegava na hora de executar o plano, não executava o plano. E aí, quando as coisas tinham acontecido como eu tinha naturalmente planejado, eu pensava, pô, por que eu não fiz meu plano? Então a gente tem que fazer bons planos e a gente tem que executar eles com perfeição. Muitas vezes nós precisamos de alguém para nos ajudar nesse sentido. E, particularmente falando, por exemplo, eu tenho um plano de ficar mais forte no ano 2025 e fazer mais exercícios e fazer mais atividade física, mas eu sei que se eu não chamar um personal trainer, eu não vou conseguir fazer isso. Eu tenho que ter alguém me cobrando, tem que ter alguém me forçando a executar aquilo. A mesma coisa funciona quando a gente pensa sobre investimentos. A gente pode montar bons planejamentos, mas para você conseguir executar esses planos com execução, com perfeição, no meu entendimento, vale a pena você ter um bom assessor do seu lado, um bom assessor de investimentos. Esse assessor vai te funcionar como um coach, vai funcionar como um técnico para dizer, cara, puxa aqui, faz isso, faz aquilo, tu tinha combinado fazer aquilo, aquilo outro, vamos lá. Então essa aqui é a minha
colocação para vocês já nesse primeiro momento. Tenham um bom assessor do lado de vocês no ano 2025, porque vai ser necessário, vai ser um ano complexo. Bom, historicamente falando, os anos que terminam em 5 costumam ser os anos mais fortes de renda variável na Bolsa Americana e no Brasil também. Então, se a gente pega todos os anos que terminaram em 5, todos os anos que terminaram em 1, todos os anos que terminaram em 2, 3, 4 e 5 e constrói um ciclo decennial, um ciclo de década, o desempenho médio desse ciclo se conforma dentro deste gráfico que vocês estão vendo. Um ano em 0 costuma ser um retorno negativo, um ano em 1 e ano em 2 costuma ser anos em queda, o ano em 3 costuma ser o fundo da década, o ano em 4 começa a subir, e o ano em 5 é o ano que tem o melhor desempenho. Nós estamos falando disso de uma retrospectiva histórica, no passado. Nos últimos 200 anos o mercado americano foi assim, e nos últimos 30 anos o mercado brasileiro tem sido mais ou menos assim. O ano em 5 sendo o ano mais forte da década, depois o ano em 6, 7 subindo, o ano em 8 com um forte recuo, o ano em 9 retomando alta. Então isso aqui, historicamente falando, no passado aconteceu. Se nós respeitarmos este mesmo ciclo, nós esperaríamos o ano 2025 como sendo um ano de forte alta na renda variável americana. Então, pelo ciclo decennial, 2025 seria um ano bom para se operar o mercado americano, pelo ciclo decennial. Acontece que ele não é o único ciclo que influencia. A gente tem também aquilo que recebe o nome de ciclo presidencial americano e o brasileiro também. Como é que funciona esse ciclo presidencial, Alexandre? E qual que é a lógica dele? Bom, basicamente, pessoal, nós temos que entender o seguinte: o presidente que está no mandato, o último presidente foi o Biden, o presidente que está no mandato, ele quer se reeleger. O que um presidente faz para se reeleger? A maior parte dos presidentes no mundo inteiro entendem que para que eles consigam a reeleição, eles precisam de uma economia andando, eles precisam das pessoas com empregos, eles precisam da economia feliz, eles precisam das pessoas com dinheiro no bolso. Aí eles se reelegem. Então o que eles fazem? Injetam gasto público. Aumentam o gasto público, e esse aumento no gasto público gera emprego, gera uma economia pujante, gera uma economia se movimentando e gera automaticamente a possível reeleição dele. Então, o ano imediatamente anterior a uma eleição americana, não foi então o ano passado, foi o ano 2023, este é o ano mais forte de uma bolsa nos Estados Unidos da América e no Brasil também. O ano véspera de eleição presidencial costuma ser o melhor ano de economia, o melhor ano de bolsa para Estados Unidos e Brasil. Considerando isso dessa maneira, nós temos 2026, a eleição presidencial. 2025 agora é o ano véspera de eleição presidencial no Brasil e, portanto, poderia, por essa lógica, ser um ano em que acontecesse uma tentativa de fazer com que a economia andasse aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, o ano perfeito foi 2023, e o próximo ano perfeito nos Estados Unidos será justamente, a gente teve a eleição em 2024, nós vamos ter uma outra em 2028, então o próximo perfeito ano com mais pressão compradora e mais pressão de economia pujante seria 2027. O primeiro ano do mandato, que é esse que nós estamos vendo aqui, primeiro ano do mandato nos Estados Unidos, do Trump, vai ser agora, o retorno costuma ser melhor do que o segundo ano, sem dúvida alguma, porque no segundo ano o presidente tem que segurar a economia, porque ele sabe que não pode continuar gastando violentamente, ele tem que segurar as coisas. Então o segundo ano é um ano ruim, tá? É um ano ruim para a renda variável, talvez o pior ano da renda variável, e foi inclusive o ano que passou aqui para o presidente Lula, no caso. Então o terceiro ano produz um melhor retorno de bolsa nos Estados Unidos e no Brasil também. Então, pelo ciclo presidencial americano, não seria o ideal para Estados Unidos neste ano que está iniciando. Agora, quando a gente olha, eu primeiro vou falar de mercado americano, depois vou falar de bolsa brasileira, depois eu falo de criptos, e com isso a gente consegue abordar esses três principais cenários mundiais aí, tá? No cenário econômico americano, nós não temos sinais de recessão. Não há absolutamente nenhum sinal de recessão na economia americana neste momento. Pelo contrário, a gente acabou de ver o payroll vindo
com 240 mil postos de empregos novos criados, estava esperando algo todo 140 mil. Os empregos continuam sendo o ponto principal para a definição da economia americana no ano de 2025. O ciclo é positivo e este primeiro ano costuma ser favorável para a Bolsa, não tão favorável quanto o ano anterior da eleição, mas costuma ser favorável. Aqui a gente consegue ver o nível de desemprego nos Estados Unidos. Definitivamente nós não estamos em níveis de recessão, definitivamente nós não estamos em níveis de altas taxas de desemprego, não, muito pelo contrário, nós estamos num nível bastante baixo de desemprego nos Estados Unidos, mostrando que é difícil falar numa recessão quando tem o desemprego em torno de 2,5%, 3%, 4%. Realmente não tem como falar em recessão nesse momento para a economia americana, e isso, obviamente, por um lado é bom, obviamente, mas por um lado dificulta um pouco o trabalho do Fed em reduzir a taxa de juros. A inflação, ela segue sob observação, ela segue ainda, digamos assim, um pouco acima do que seria o desejado pelo americano médio, e até mesmo pelo governo americano, e até mesmo pelo Fed. Então o Fed vê a inflação ainda com certas reticências. Nós ainda temos uma inflação um pouquinho mais alta do que seria o ideal. No meu entendimento, a inflação americana ela deve persistir até a metade desse ano, vamos lá, junho, julho, quando então ela começa a arrefecer, e é porque a produtividade americana deve começar a entregar a quantidade de produtos que a demanda de consumo vai estar pedindo, e automaticamente com isso nós conseguiríamos, a partir de, vamos colocar maio, junho, talvez uma redução na taxa de juros americana, e com isso uma evolução mais forte da Bolsa Americana como um todo a partir de junho, que é o que eu estou projetando aí para esse ano que está começando. Porque a inflação controlada, ela permite uma redução da taxa de juros mais eficiente, e por enquanto ela ainda não está completamente controlada. E por isso que, automaticamente, o Fed ainda tem olhado com um pouco mais de cautela as reduções dos juros em si. A inflação e a manutenção dessa economia muito acelerada, e entenda-se isso, grande quantidade de postos de emprego, como aconteceu nesse período de sexta-feira passada, isso leva o mercado a acreditar que vai haver uma certa pausa no recuo da taxa de juros, e por isso a gente viu aí uma certa travada na Bolsa no mês de janeiro, na primeira quinzena de janeiro, como a gente está olhando nesse momento. Tá? Bom, notem, existe uma dúvida que grande parte dos gestores e grande parte dos traders mais inexperientes no mercado americano estão comentando. A pergunta é se 2024 foi um ano muito forte, se foi um ano forte em demasia, porque anos muito fortes produzem basicamente o desejo de realizar lucros. Então, quando a gente tem um ano muito forte na Bolsa Americana, o ano seguinte costuma ser um ano de realização, em que as pessoas começam a vender para botar o dinheiro no bolso e aproveitar aquela alta que aconteceu. E isso leva realmente a um movimento de realização e de vendas importantes, tá? Que é o que eu estou esperando para o mês de janeiro e fevereiro de 2025. Basicamente, eu espero janeiro e fevereiro com a pressão de venda acontecendo dentro do mercado americano. Isso porque a gente sabe que houve um movimento de alta muitíssimo forte no ano de 2024, e isso automaticamente produz a necessidade de uma certa realização de lucros, especialmente com uma troca de administração, que é o que vai estar acontecendo agora, dia 19 de janeiro. Existe também toda uma dúvida sobre a questão de como é que Trump vai se comportar em relação a tarifas e taxas sobre importação. Isso diretamente impacta a economia americana, impacta a economia mundial como um todo, sem dúvida alguma. E o ponto principal que me chama muita atenção é que a gente tem um PL altíssimo na Bolsa Americana nesse momento. Nos últimos 6 anos, o PL, o que é o PL? O PL é o preço da ação dividido pelo lucro líquido que a empresa produz. Normalmente, quanto mais baixo o PL, mais, digamos assim, barata aquela ação estaria. Podemos dizer essa palavra, não gosto muito dessa palavra para ações, mas tudo bem. E quanto mais alto estivesse o PL, mais caro está o preço daquela ação frente ao lucro líquido que a empresa entrega. Então, quando a gente tem PLs altos, isso é ruim, isso provavelmente tu está pagando caro por algo que não entrega tanto lucro, e quando você tem o PL baixo, você está pagando barato, pouco, por algo que entrega um lucro bastante importante. Bom, o PL médio americano nos últimos 6 anos estava em torno de 20,
21, 20, 20, 21, 20, 50, por aí. O PL atual da Bolsa Americana está em 38. 38 de PL? Cara, um PL alto pra caramba. Está em torno de 50% acima do PL médio dos últimos 6 anos. E é por isso que muitos traders, muitos investidores estão olhando e falando, pô, com indicadores de fundamentos tão altos assim, a gente esperar um retorno americano muito alto no ano que vem não seria o normal. E não é o normal de fato. Não é o normal de fato. Isso justificaria talvez por que o Warren Buffett está ficando cash, está ficando realmente vendendo as suas ações, ficando com uma posição cada vez maior em dinheiro líquido, esperando que aconteça um recuo para que então ele possa comprar mais barato. É uma possibilidade, sim. O fato é que só existem 2 maneiras de nós sairmos de um PL tão alto assim. Ou a gente tem uma forte correção dos preços, e daí o preço cai, o lucro líquido se mantém igual, e com isso o PL vem para um nível mais saudável, em torno de 20. Ou as empresas conseguiriam aumentar rapidamente o seu lucro por ação, e com isso, mesmo com os preços altos, como tu aumentou o lucro por ação, o PL também caiu. Essas seriam as 2 maneiras que nós poderíamos observar uma redução do nível atual altíssimo do PL e automaticamente com isso uma certa manutenção da alta esperada para a Bolsa Americana. Mas isso traduz o quê? Isso traduz volatilidade. Muita volatilidade, muito saculejo no ano 2025, que é o que a gente estaria esperando. Para que a gente consiga fazer com que o lucro por ação crescesse, as empresas teriam como fazer um crescimento do seu lucro por ação tão forte assim, para conseguir puxar um PL de 38 para 20? Eu creio que sim, dependendo da movimentação do governo americano e da posse de Trump. Trump, no seu primeiro mandato, produziu um efeito chamado desoneração de impostos em empresas. A ideia do Trump foi, naquele período, eu vou reduzir os impostos das empresas, com isso eu consigo fazer com que as empresas gerem um lucro financeiro maior, e esse lucro financeiro das empresas será distribuído entre os seus funcionários, entre os seus diretores, entre gestores, entre colaboradores, e com isso eu vou conseguir aumentar o salário médio do americano e conseguir fazer com que a economia fique mais pujante, mais forte. Quando o Trump fez isso, basicamente, houve muita crítica, porque o pessoal, os democratas disseram, é muito ingênuo da tua parte achar que se vocês reduzirem os impostos numa empresa, automaticamente isso vai aumentar a distribuição feita para os funcionários e para os diretores, gestores e para as pessoas da empresa, e que quem vai se dar bem em cima disso é apenas o empresário malvadão. Bom, não foi o que aconteceu. Tá? De fato, o que aconteceu quando o Trump produziu essa desoneração de impostos foi que o lucro das empresas realmente subiu muito, eles passaram a distribuir isso entre os seus colaboradores, e o salário médio do americano no governo do Trump foi all-time high. All-time high é topo histórico do salário médio dos americanos aconteceu no governo Trump pós desoneração dos impostos das empresas que ele organizou. Então, se ele fizer algo neste sentido, porque os impostos voltaram quando Joe Biden entrou no governo, obviamente, né, o governo democrata retornou todos esses impostos, assim como os impostos estão retornando aqui no Brasil, infelizmente. Se nós tivermos uma situação nesse cenário de desoneração de novos impostos, com redução dos gastos públicos, que é o que o Musk está prometendo fortemente, junto com o Trump, nós podemos ter sim uma melhoria rápida no nível de lucro por ação das empresas. É óbvio que a gente só vai ter nós só teremos esse cenário quando provavelmente não vai ser nem no primeiro trimestre de 2025, que vão ser os primeiros 3 meses de administração Trump. Nesse período a gente não consegue ver os resultados de lucro por ação em cima das empresas. Nós vamos conseguir observar isso a partir do segundo trimestre, ou seja, quando nós estivermos olhando lá em maio e junho. E é por isso que eu entendo que o movimento de alta que eu espero para o mercado americano no ano que vem começa a partir de junho. Começa a partir do segundo balanço que for apresentado após os efeitos da administração Trump. Então, deixa o Trump assumir, ele vai fazer as mexidas dele, essas mexidas vão fazer com que a economia comece a melhorar o lucro por ação das empresas,
Isso vai começar a refletir no segundo balanço, no balanço que vai aparecer lá finalzinho de maio, início de junho, e aí a Bolsa Americana decolaria. Essa é a leitura que eu tenho para o mercado de renda variável dos Estados Unidos. E aí, óbvio que pelo movimento atual, tá? Olhando o ciclo e movimentação de alta que o mercado americano vem fazendo há mais de 20 anos, eu acho que o melhor da festa já passou, sendo bem franco. A gente já teve um movimento muito forte de alta. Só que é sempre dificílimo achar o topo principal de um movimento de prazo mais longo. É muito difícil. Não entendo como este topo acontecendo em 2025. No meu entendimento, o topo maior, o topo que vai iniciar um bear market, um mercado baixista para o mercado americano, que vai provavelmente durar entre 3 a 4, talvez 6 anos, começa a partir de maio a junho de 2026. Então coloquem aí, maio e junho de 2026 é quando o Stoiber espera que o mercado americano produza algum tipo de topo maior, de prazo mais longo, e monte realmente um pivô e comece a cair e fique num ciclo de recuo de 3, 4, 5 anos, voltando a assumir por possíveis compras lá por 2030, talvez. Essa é a minha expectativa de prazo mais longo. Para o prazo de 2025, para o ano de 2025, eu preciso que vocês prestem atenção em algumas datas que, por termos de ciclos, são datas de possível reversão ou aceleração de um movimento. Essas datas são em torno de dia 7 a 8 de abril. Tá? Então, no meu entendimento, essa data, esse período por ciclo, seria um momento muito importante para a produção de um topo ou de um fundo, dependendo do movimento que nós estamos observando, porque o ciclo de 64 dias após o início do ano, ele é um ciclo muito presente no mercado americano. Um mês potencialmente forte para o mercado americano, no meu entendimento, é o mês de junho de 2025, como eu mencionei, a partir da segunda temporada de balanços que vai estar acontecendo. Eu vou estar muito atento para possíveis compras, para realmente aumentar a exposição para o mercado americano. Agosto a gente sabe que é um mês que classicamente marca topos e é mês de recuo no mercado americano, é historicamente o único mês negativo na Bolsa Americana, é o mês de agosto. E o outro ponto de inflexão fica para 5 de setembro, é um outro ponto de inflexão no ciclo do mercado americano como um todo. Agora, vem a pergunta principal. O resumo do ciclo para o mercado americano é: ciclo dos Estados Unidos é de uma alta em 2025, especialmente acelerando para a partir de junho, com correções e volatilidades esperadas nos primeiros 3 meses até meados de abril, quando a coisa começa a tomar jeito, quando aparecerem os primeiros balanços a partir de março do primeiro trimestre. Pelo ciclo decennial, esse seria o ano mais forte da Bolsa. Pelo ciclo presidencial, ele é um ciclo favorável, sim, para a Bolsa como um todo. A festa mais forte começa após a metade do ano. Essa é a maneira mais rápida e objetiva que eu posso dizer para vocês. E quais são os setores que mais chamam atenção? Aí vem. Os setores que mais chamam atenção neste momento são biotecnologia, softwares, energia. E eu vou tentar explicar um pouquinho cada um desses. O setor de finanças vai muito bem, sem dúvida alguma, e dentro do setor de finanças, 2 empresas me chamam a atenção especificamente no mercado americano, a Marex e a Enova. Essas 2, para mim, são dentro do setor de finanças, aquelas que eu vou estar olhando com muita atenção ao longo do ano. Marex e Enova. Setor de mineração, especialmente a Harmony e a CRS, essas 2 empresas elas trabalham com mineração de ouro. Então, a gente está vendo que o ouro está numa tendência de alta forte, elas já funcionam como um certo hedge, como uma certa proteção para a nossa carteira, ter um pouquinho de ações que são ações mineradoras. O próprio Buffett recentemente comentou que, ao invés de comprar ouro, ele prefere comprar mineradoras de ouro. A Harmony trabalha nisso, a CRS também. Então, essas são 2 empresas que eu entendo como interessantes para compor uma carteira para o ano de 2025. HMY, CRS. A CRS é mais focada em mineração de materiais exóticos, como, vamos colocar, como palladium, como realmente eles trabalham com lítio, com cobalto, com coisas mais raras, né? Em termos de softwares, tem algumas empresas que me chamam muito a atenção. A C1, a Fortinet, a GoDaddy, a Palantir e a Anet.
Dessas, eu sou mais fã realmente da Palantir e da Enel, mas se eu tivesse que colocar alguma dessas como tendo o maior upside, seria a GoDaddy, GDDY. Os múltiplos, os números dela estão muito fortes, estão muito bons, o gráfico está muito bonito, a tendência é uma boa tendência de alta, semanal, diário, mensal. Então eu olho para a GoDaddy como sendo uma das pérolas, basicamente, do mercado americano. Veja que aqui eu não estou colocando nenhuma empresa óbvia. Eu não estou colocando empresas óbvias, eu não estou colocando Apple, eu não estou colocando Microsoft, eu não estou colocando Google, não estou colocando Amazon. Por que eu não estou colocando essas? Eu não gosto muito de trabalhar em cima das blue chips americanas. Uau! Eu não gosto muito de pegar essas empresas, as que são os mega caps, aquelas já são empresas trilionárias, na verdade. Eu gosto de pegar aquelas empresas que são as mid caps. As mid caps são as empresas que estão na faixa de 2 bilhões de dólares até uns 10 bilhões de dólares, 15 bilhões de dólares. Essas empresas são as que têm o potencial de dobrar de valor, no meu entendimento, em questão de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Essas são as empresas que têm a maior possibilidade de sair de 2 bi para 4, 5, 6 bi, ou de 6 bi para 10, 12, 20 bi. E isso é o que me interessa de fato. Então eu prefiro essas empresas. Eu acho mais provável que uma empresa que está com um market cap de 2 bi saia de 2 bi para 4 bi, do que pegar uma empresa que está na faixa de 2 trilhões de dólares e acreditar que ela vai sair de 2 para 4 trilhões. Né? Então, por isso que eu não mexo muito em termos de investimentos nas ações mais gigantescas, nas mega caps nos Estados Unidos. Veja que depois da tese de softwares, que tem ali uma proteção ali, né, a gente fala de energia. Eu acho que o setor de energia ele é um setor fundamental para o mercado americano. Basicamente, porque se a gente for olhar e entender que a tese de inteligência artificial ela está crescendo no mercado americano e ela deve continuar crescendo no mercado americano, assim como o computador quântico também deve começar a ser desenvolvido cada vez mais, a gente tem um problema sério nos Estados Unidos hoje, que é basicamente 9% da energia elétrica dos Estados Unidos hoje já está sendo utilizada para digamos assim, o setor de armazenamento de dados em inteligência artificial. 9% de toda a energia elétrica dos Estados Unidos hoje já está destinada para bancos de dados. E isso automaticamente é uma grande quantidade de energia sendo despendida nesse setor. Para que esse setor cresça, o setor de inteligência artificial e o setor de computação quântica, basicamente, eles vão precisar de mais energia elétrica. Então, eu entendo que os investimentos em energia elétrica e a rentabilidade desse setor tende a crescer violentamente nos próximos anos, porque o Trump tem como objetivo colocar, sem dúvida alguma, os Estados Unidos à frente da inteligência artificial do mundo e os Estados Unidos à frente da computação quântica também. E essas duas coisas vão requerer o quê? Investimentos em energia, gasto de energia e automaticamente eletricidade. E para isso, então, eu selecionei três empresas, na verdade. Uma delas é a Vist, a outra é a P6 e a outra é a JEV. A P6 e a JEV trabalham com produção de energia elétrica alternativa, alternativas de produção de energia elétrica. As duas estão com um market cap bem contido e bem pequenininho, com um potencial de crescimento bastante interessante, portanto me chama a atenção. A Vist é uma empresa de energia elétrica da Argentina. Então todo mundo está vendo que a economia da energia, que a economia da Argentina está melhorando, que a economia da Argentina está andando, começa a haver um certo crescimento. O PIB da Argentina cresceu 3,9% no último ano, talvez cresça mais 4% no ano que vem, e automaticamente isso significa, sem dúvida alguma, que as empresas relacionadas à energia elétrica, porque a energia elétrica funciona como o motor principal de aquecimento de qualquer economia, pode ser interessante ter uma posiçãozinha vista, assim como posições no setor financeiro na Argentina. Tem muitas pessoas que estão trabalhando até mesmo a ETF Argentina como uma alternativa de investimento para o ano de 2025. Depois disso eu entro na medicina e farmacêutica. Eu entendo que a medicina e a indústria farmacêutica nos Estados Unidos ficou um pouco mais para trás no movimento de alta no mercado como um todo. Nos últimos 3 meses ela deu uma recuada importante, enquanto todo o mercado foi subindo. Então a gente viu empresas como Lilly, como Novo Nordisk, a gente viu empresas como a própria Merck, dando recuadas importantes.
e não conseguindo acompanhar o pace de crescimento. O lucro por ação delas não caiu, na verdade o lucro por ação delas continua bastante alto, e a gente está vendo que é uma oportunidade no entendimento, deve acontecer uma migração do dinheiro nesse momento de setores de tecnologia para outros setores, e um dos setores que pode se beneficiar sem dúvida alguma é o setor de medicina e farmacêutica. Nesse cenário específico, eu selecionei duas empresas que eu acho bastante interessantes, uma delas é a ELMD e a outra é PRCT ProBiorobotics. Então essas duas são as que eu estou prestando muita atenção para o ano de 2025. Eu ainda entendo que a gente tem duas empresas bastante interessantes para o ano de 2025 no setor de construção, que é a Caterpillar. Caterpillar todo mundo conhece, essa sim é uma mega empresa, gigantesca empresa do setor de construção americana. Isso porque eu entendo que o Trump vai necessitar sim fazer certos investimentos em logística e infraestrutura, e a Caterpillar se beneficiará radicalmente desse tipo de investimento. E a GVA, Granite, também é uma excelente empresa com ótimos fundamentos, eu tenho observado os fundamentos dela, eu tenho observado o gráfico dela. Então esse setor é um setor que, sim, eu destinaria um percentual importante do meu valor para o mercado americano. Vocês estão vendo os percentuais que aparecem ali, 10% para setor de finanças, 10% setor de mineração, 30% setor de softwares, 10% para setor de energia, 10% medicina e farmacêutica, 20% para construção, e 10% para biotecnologia. No meu entendimento, o setor de biotecnologia talvez seja um dos setores mais palpitantes, mais pujantes que a gente possa observar, porque agora o setor de biotecnologia está utilizando muito inteligência artificial para acelerar o desenvolvimento de medicações, tratamentos, utilizando basicamente a biotecnologia nesse tipo de ferramenta. Então, a VCL e a ADMA são duas empresas que eu estou olhando, estou posicionado, acreditando como um bom potencial de alta para o ano de 2025. Bom, então assim, se eu tivesse que escolher uma única empresa para o mercado americano, tipo assim, o só pode escolher uma, só uma, nenhuma outra. Se eu tivesse que escolher apenas uma deste grupo de ações que aqui encontra-se, possivelmente eu escolheria a ADMA. Eu sei, agressivo pra caramba. Talvez eu ficasse entre a ADMA e a Caterpillar. Né? Mas eu acho que essas são duas que eu gostaria bastante de ter. Em relação ao Brasil. Bom, com o déficit fiscal nosso crescendo a um ritmo brutal, com o nível de imposto cada vez mais alto no país, a gente sabe quanto mais impostos nós temos no país, menor é a circulação de dinheiro na economia e mais travada fica a economia. E a gente está realmente com os impostos em topo histórico. E o déficit fiscal também em topo histórico. A lucratividade das empresas cai muito. O consumo cai bastante. E a inflação começa a ameaçar. E para piorar o cenário, com o dólar subindo em forte disparada. E esse dólar sobe realmente por um receio do investidor estrangeiro na questão fiscal do Brasil. Então a gente tem um cenário bastante delicado macroeconomicamente falando para o país. É um cenário desafiador, tá? Porque realmente com o dólar subindo, considerando que a maior parte dos insumos consumidos no Brasil estão atrelados a dólar, se o dólar sobe, a nossa inflação é pressionada para cima. E se a nossa inflação é pressionada para cima, é difícil tu reduzir a taxa de juros. E se tu não consegue reduzir a taxa de juros, então automaticamente tu não consegue fazer com que o país cresça, com que haja produção de empregos e com que haja empregos sustentáveis. Não adianta tu ter emprego não sustentável. Não adianta tu ter emprego de baixo nível também. Tu precisa de empregos que tenham uma maior expressão e uma maior representatividade. Né? Então, existem empregos que são produzidos, mas que em si têm uma baixa repercussão sobre a economia. Bom, então a taxa de juros neste momento alta é a única defesa que a gente tem no atual instante para uma disparada da moeda americana. Se a gente vê uma taxa de juros caindo, a moeda americana dispara. E dispara forte. Isso levaria a uma explosão da inflação. Se você me perguntar, Alexandre, tu acha possível que a gente tenha uma maxi desvalorização do real? Que de uma hora para outra o dólar vai para 7, 7,5?
É um dos receios que existe e que está na nossa, digamos assim, no nosso radar, a possibilidade de uma maxi desvalorização do real. E por isso que, no meu entendimento, muitos dos amigos aqui têm que ter na sua carteira algumas BDRs. O que é BDR? É ações de empresas americanas que são operadas em Bolsa Brasil. Então tu consegue investir em ações de empresas americanas, comprando BDRs aqui. E por que é importante ter elas em carteira? Bom, basicamente porque elas já protegem com a alta do dólar. A BDR está diretamente atrelada ao preço em dólar, e se o dólar dispara, essas BDRs sobem e com isso protege um pouco o teu capital, protege um pouco a tua posição. Então, se você quiser, você pode ser sócio hoje do Bill Gates, comprando BDRs dela. MSFT 34 é uma BDR que automaticamente, se o dólar explodir, mesmo que a Microsoft fique parada, essa Microsoft 34 sobe porque o dólar subiu. E sim, eu acho que a tendência do dólar neste momento é uma tendência de alta. Acho não, tenho certeza, é uma tendência de alta. O dólar talvez seja, de todas as variáveis econômicas, a mais difícil de ser observada, a mais difícil de ser entendida e a mais difícil de ser prevista. Se tu pegar assim 10 economistas, os melhores economistas do mundo, dizer assim, onde é que tu acha que vai estar o dólar no final do ano? Os 10 vão errar. É quase impossível fazer uma previsão absolutamente correta a respeito do dólar pelas inúmeras variáveis que influenciam o dólar como um todo, o valor do dólar contra o real como um todo. Mas a tendência geral é de valorização do dólar frente ao real no ano de 2025, salvo o nosso governo começar realmente a apresentar uma responsabilidade fiscal maior, reduzir os gastos públicos, contendo estes gastos de maneira a trazer uma maior sobriedade e seriedade para a gestão pública. Só que nós estamos no ano véspera de eleição. O ano de 2025 agora é o ano de véspera de eleição para 2026. Qual que é a probabilidade do nosso governo reduzir gastos públicos neste ano? Reduzir gasto público sempre é uma medida impopular. A gente viu que algumas medidas foram tomadas para a redução de gasto público agora. Sim, eles reduziram alguns benefícios que eram concedidos para as crianças com microcefalia. Eles reduziram algumas coisas nesse momento. Estão reduzindo alguns gastos públicos. Talvez estejam reduzindo gastos públicos errados, mas estão reduzindo o gasto público. Isso é uma tentativa deles. Mas não me parece que eles vão seguir nesse caminho nesse momento. Não me parece isso. Sendo muito franco, acho que o governo não vai se dar ao luxo de reduzir gasto público no ano 2026, 2025, porque ele quer se reeleger em 2026. Então, se o Banco Central entrar numa linha realmente de reduzir a taxa de juros de uma maneira intempestiva, podemos por assim dizer, isso seria trágico para o Brasil. No primeiro momento seria bom, porque geraria emprego nos primeiros meses, mas posteriormente isso seria muito caro para o Brasil, porque o dólar ia dar uma pancada para cima, a inflação ia sair do controle e nós teríamos assim, uma gigantesca movimentação de inflação alta no ano 2026. Seria trágico. Então não seria o ideal que isso acontecesse. A gente, infelizmente, tem que manter essa taxa de juros mais alta, enquanto nós tivermos um déficit público, déficit fiscal alto. Observem que a Bolsa Brasileira perde para a inflação de 2008 até hoje. Então, se você olhar o topo da Bolsa Brasileira em 2008, que foi 74 mil pontos em 2008, nós estamos hoje em 130 mil pontos. Tu diria assim, a gente está bem mais do que estávamos no topo de 2008. Só que se pegar a inflação de 2008 e trazer para a Bolsa até hoje, o Ibovespa deveria estar em torno de 215, 230 mil pontos para sequer ter compensado a inflação. Ibovespa. Então, por isso que a gente diz que o Brasil talvez seja o Brasil é uma jabuticaba mundial, no sentido de que o Brasil é o único país do mundo em que você tem a Bolsa, renda variável, tendo uma performance, um desempenho pior do que a renda fixa. Em todos os lugares do mundo, a renda fixa ela entrega menos resultado porque ela tem menos risco. Então, como ela tem menos risco, ela entrega menos resultado. No Brasil, como a taxa de juros é tão alta e tão brutal e tão elevada,
faz mais sentido para o investidor deixar dinheiro em renda fixa, taxa de juros, do que tomar risco de Bolsa Brasil. Por impressionante que pareça, é isso que os resultados de estudos macroeconômicos indicam, mostram e entregam. O melhor investimento por classe nos últimos 25 anos no Brasil foi o CDI. O melhor investimento por classe. Por classe. A gente teve ações, obviamente, que subiram muito mais que o CDI. Pega uma VEG, pega uma Embraer, subiram muito mais que o CDI. Mas quando a gente fala de Bovespa, que é a classe, contra o CDI bate com violência o Ibovespa. E bate com violência em dólar. E bate com violência todos os outros investimentos. Imóveis também e todos os outros. Só não bate BTC, é óbvio. Bitcoin, óbvio. Bom, então, quando a gente fala sobre isso, nós temos que trazer um ponto atrás. Mas, Stormer, cara, com o nível da nossa bolsa tão baixo quanto encontra-se, e com o dólar tão alto quanto ele está, ela não fica barata em dólares? Ela não fica atraente para o investidor estrangeiro? O investidor estrangeiro não olha para essa bolsa e pensa, cara, essa bolsa aqui dá meia dúzia de dólares, estou comprando ela inteira. O preço dos ativos e os fundamentos das empresas, eles não estão tão ruins assim para nós estarmos tão depreciados quanto nós estamos. De fato, não estão. Então, esses valores, tá? Eles estão nesse aspecto ruim por um único sentido. Falta dinheiro para fazer a Bolsa do Brasil subir. Falta dinheiro comprador. Falta interesse de gente querendo comprar ações do Brasil. O dinheiro hoje, para mercados emergentes e para mercados de risco, ele está se distribuindo entre criptos, entre todos os mercados emergentes. E quando tu é um gestor de um grande fundo internacional e tu pensa, eu tenho que botar algum dinheiro em renda variável num mercado emergente, qual é o mercado emergente que você pensa? Você botaria dinheiro na China? Na Rússia? No México? No Brasil? Ou você pensaria em outros lugares, como por exemplo Argentina, como por exemplo até mesmo Turquia, que está fazendo hoje um combate à inflação sério, com corte de gastos públicos, com superávit primário, com efetivamente um controle rigoroso de todos os gastos sendo feitos através de uma escola mais ortodoxa e não heterodoxa, que é o que está sendo apresentado em grande parte do mundo hoje. Pois é, a maior parte do dinheiro de investidores está indo para essas economias que estão indo para o lado realmente de cortar gastos públicos, de ter uma seriedade fiscal mais comprometida e, com isso, conseguir, de uma certa maneira, se tornar melhores pagadores dos juros e dos dividendos que eles têm. Bom, então a falta de confiabilidade no governo e nas contas públicas, nas diretrizes econômicas atuais que a gente tem vivenciado, empurram o investidor estrangeiro para longe do Brasil. O investidor estrangeiro, quando olha, por exemplo, uma Starlink tendo os seus bens confiscados por causa de uma outra empresa, isso assusta o investidor. Isso deixa o investidor estrangeiro pensando assim, cara, o que é aquele país? Isso não é algo razoável. Não é algo razoável. É tipo assim, você ter os seus bens confiscados porque o vizinho do seu prédio parou de pagar uma conta. Não faz sentido. Mas é o que aconteceu no cenário. Em última análise, é o que acabou acontecendo no cenário. Então, essas inseguranças jurídicas é que afastam muito dinheiro. Mas se nós compreendermos que não há mal que sempre dure, e se nós compreendermos que nossa bolsa pode estar subvalorizada neste momento, e que o Brasil em si não vai quebrar, e que o Brasil em si não vai virar uma Venezuela, que o Brasil em si não vai se tornar o desastre que muitas pessoas começam a acreditar que vai, nós poderíamos ver este momento como um momento de comprar boas empresas em um preço depreciado, sim. Se nós olharmos no horizonte de longo prazo, a gente entender que em algum momento pode haver uma troca na matriz econômica, em algum momento pode haver uma troca na diretriz, nisso nós poderíamos olhar talvez o momento atual do Brasil como uma oportunidade.
Se a gente pensar, vocês acham que a Bolsa vai estar num momento pior do que está agora, daqui a 1 ano ou 2, ou vai estar melhor? Cara, a gente tem empresas em níveis bastante interessantes, níveis que poderiam sim ser investimentos relativamente bons num prazo de 2, 3, 4, 5 anos. Acho bem difícil, num prazo de 2, 3, 4, 5 anos, que algumas empresas que nós estamos olhando no Brasil, hoje, no preço atual, estejam abaixo do que estão agora. Por isso que eu olho que tem um upside, sim, tem uma possibilidade. Destas, aqui no Brasil, as 4 empresas que mais chamam atenção neste momento estão aí posicionadas: WEG, Embraer, Banco do Brasil e Petro. E se eu fosse obrigado a montar uma carteira de Brasil, esta seria a minha carteira Brasil, essa é a carteira que eu estou construindo. Isso não é uma recomendação, tá? Não é uma recomendação. Não é minha função aqui fazer recomendações nesse cenário. Eu estou mostrando qual seria a minha carteira dentro do mercado brasileiro nesse momento. Agora, uma maneira mais fácil, uma maneira mais objetiva e talvez até mesmo mais simples de construir uma carteira Brasil seria através das ETFs. Tá? Eu acho que o brasileiro ele utiliza pouco a estrutura ETF. A ETF, basicamente, quando tu compra uma ETF, tu compra uma cesta de ações. Então, a Divid11, por exemplo, é uma ETF das melhores empresas pagadoras de dividendos do Brasil. A Small 11 é uma ETF de um grupo de small caps de empresas do Brasil. A BOVA é a ETF que está respectiva às empresas que compõem esse Ibovespa. Então o Divid11, que é uma ETF de empresas pagadoras de dividendos, historicamente falando, tem um desempenho melhor que Small 11 e melhor que BOVA 11. E a Small 11, historicamente falando, tem um desempenho que, quando é para cima, ela sobe mais que a BOVA 11 e quando é para baixo, ela cai mais do que a BOVA 11. Para vocês terem uma ideia, a Small 11 em relação ao seu topo histórico está agora em torno de 50% de queda abaixo do seu topo histórico, enquanto que a BOVA 11 nesse momento está em torno de 12% abaixo do topo histórico. O que significa que se o Ibovespa fizer um fundo por agora, e eu entendo com uma possibilidade grande do Ibovespa formar um fundo por agora, não um fundo de longo prazo, mas um fundo intermediário, se o Ibovespa fizer um fundo agora, Small 11 sobe muito, Divid 11 sobe muito também. Então é uma possibilidade, sim. Eu não acho de todo maluco colocar parte do capital em bolsa nesse momento. Mais especificamente, eu acho mais sensato trabalhar talvez com as ETFs do que especificamente fazer o cherry picking, que seria escolher algumas ações específicas em si. Se eu tivesse que colocar ações a dinheiro em uma única ação no mercado brasileiro, seria em WEG. Tipo assim, tu só pode escolher uma ação no mercado brasileiro. Qual seria? WEG. Talvez Brasil Foods, mas WEG. Criptos. Agora a gente entra num cenário que interessa a todo mundo. Qual é a cripto? Ou se as criptos vão continuar subindo ou não. O cenário de criptos também tem uma série de compostos, uma série de variáveis que continuam indicando algo positivo para este universo. Em que sentido? A gente tem a entrada do Trump, a posse do Trump. O Trump, ele tem, desde a campanha dele, falado que ele ostensivamente ele é favorável ao mercado de criptos, diferentemente da Kamala, que dizia que Bitcoin era dinheiro de bandido. Essa era a expressão que a Kamala dizia. E o presidente da SEC do governo Biden era radicalmente contra o universo cripto, inclusive processando a Ripple, processando e impedindo várias das ETFs, dificultou o máximo que pôde a criação das ETFs de criptos no mercado americano. E agora, uma das primeiras medidas que o Trump disse assim que ele assumisse seria a troca da presidência da SEC para uma presidência mais favorável com o universo de cripto. Ele mesmo mencionou a possibilidade de criar um fundo de reserva do Fed em criptos, em BTC. Então esse é um primeiro vento favorável para criptos, por lado positivo.
O outro aspecto, que é um pouco mais favorável também, é que do ponto de vista de análise on-chain, olhando a análise on-chain de BTC e das principais criptos, não há indicativo de topo de prazo mais longo ainda. Estamos longe disso. Nenhum dos indicadores de análise on-chain indicam sequer que nós estejamos próximos de um topo maior do BTC ou de outras criptos. Eu acredito que isso venha acontecer, no meu entendimento. E aí, se você me perguntar assim, Storm, quando é que tu entende como sendo o provável final deste verão de criptos que a gente está vivenciando? Na minha visão, entre maio e junho de 2026, não deste ano, o outro ano, ainda teria 1 ano e meio para isso, nesse movimento atual. Bom, o que está dificultando um pouco o cenário, obviamente, é o M2 global. A gente precisa de um M2 global crescendo. O M2 global, basicamente, é a quantidade de dólares circulando no mundo e que ele só cresce de duas maneiras. Ou o M2 global cresce porque está se imprimindo dólares, como foi feito durante a pandemia, né, para resgatar as pessoas que estavam em casa, ou eventualmente com uma redução de taxa de juros. Essas são as duas medidas que podem ser feitas para aumentar o M2 global e, com isso, automaticamente irrigar o universo de criptos com mais dinheiro. O universo de criptos, início do ano passado, estava em torno de 1,6 tri de dólares, todo o universo. Né? E hoje nós já estamos em torno de 3 tri, 13.200 mais ou menos. E se continuar crescendo o movimento, continuar crescendo a quantidade de dinheiro entrando nesse universo, eu espero que no final deste verão de criptos a gente veja um market cap em torno de 9 tri e meio, talvez 10 tri. Lembrando que o market cap de ouro, somente do ouro, está em torno de 15 trilhões de dólares hoje. Então, se a gente entender que as pessoas vão passar a entender o BTC como uma reserva de ouro, uma reserva de valor tanto quanto o ouro, não seria de todo maluco a gente observar o nível do market cap do BTC chegar realmente a 4, 5, 6 tri, talvez 7 tri, né, num prazo mais longo, porque basicamente as pessoas veriam o mesmo valor do BTC que elas veem no ouro. Por enquanto isso não acontece ainda, mas pode vir a acontecer. O pessoal da Fidelity, o pessoal da BlackRock, o pessoal da Vanguard já tem afirmado que no entendimento deles o BTC sim seria um ouro digital e eles poderiam alocar parte dos seus recursos de reserva de valor em BTC justamente para isso. Tá. Então, nós precisamos que o M2 global cresça. Imprimir dólar, não acho que o Trump vai fazer. O que ele precisa fazer é reduzir a taxa de juros, porque isso também aumenta o M2 global. Só que para reduzir a taxa de juros, a gente precisa do quê? Inflação controlada, coisa que ainda não está. No meu entendimento, a medida que o Trump vai fazer é, ele deve desonerar impostos das indústrias para aumentar a produtividade das indústrias e, aumentando a produtividade das indústrias, conseguir fazer com que a oferta de produtos bata com a demanda dos produtos e com isso a inflação caia, não porque reduziu a demanda, mas porque ele aumentou a oferta. Acho que esse vai ser o caminho que ele vai estar buscando trilhar no primeiro semestre do ano de 2025, e seria o caminho menos doloroso e mais inteligente a ser executado por ele. E isso significaria realmente o M2 global voltar a crescer de uma maneira mais eficiente a partir de maio e junho do ano que vem. Deste ano, 2025. Bom, então neste momento a minha carteira de criptos ela fica com este grupo de ações que está aqui. Ações não, esse grupo de ativos que encontra-se aqui. BTC, Solana, Injective, Pendle, especialmente porque a Pendle corrigiu violentamente e agora ela está próximo de uma zona de suporte. Eu estou entendendo que ela está ela está bastante depreciada. FET, relacionada à inteligência artificial, NEAR e Ripple. Gosto do projeto da Jasmine? Gosto. Tenho uma parte pequena em Jasmine? Tenho. Mas se eu tivesse que escolher 7 ativos, seriam esses 7 aqui. E se eu fosse obrigado a escolher apenas uma cripto para 2025, eu sei, você deve estar achando que eu estou maluco. Mas se eu tivesse que escolher uma cripto para 2025, seria a Ripple. Tu tá louco, Stormer? Tu tá louco? Como assim Ripple? Ela ficou de lado. Anos. Esse ativo não vai para lugar nenhum.
De todas as criptos, Ripple é aquela que tem a maior utilidade na existência da Terra. Por impressionante que pareça. Por quê? Porque a Ripple é utilizada por todas as instituições financeiras para fazer trocas financeiras entre elas. Então, quando a JP Morgan manda dinheiro para Morgan Stanley, Ripple. Quando a Morgan Stanley manda dinheiro para o UBS, Ripple. E nós não estamos falando de pouco dinheiro, estamos falando de muito dinheiro. Só que a Ripple tinha um problema sério. A Ripple estava levando processo de tudo que é lado da SEC. Porque a SEC queria, de todas as maneiras possíveis, jogar areia no azeite da máquina que estava acontecendo no universo de criptos. Isso deixou de existir. A Ripple rompeu uma resistência importante. No meu entendimento, ela tem o objetivo de seguir numa tendência de alta forte. E, portanto, eu olharia para ela com muita atenção no ano de 2025. É claro que as outras vão puxar, ela não vai ser a única que vai puxar, é óbvio. A gente vai ter algumas meme coins que vão puxar muito mais, vai ter meme coin que vai puxar 1.000, 2.000, 3.000%. Mas eu estou falando de projetos que têm realmente um projeto por trás. Não estou falando de meme coin, não estou falando de Pepe, não estou falando de Dogecoin, eu não estou falando dessas coisas que não tem absolutamente nada por trás, apenas hype. Dos projetos, estes são os que mais me interessam. Dos projetos, estes são os que mais me interessam. O ano de 2025, tá, ele é um ano mais complexo que o ano de 2024. No ano de 2024 a gente podia pontuar muito bem o que a gente estava esperando e o que a gente podia investir e o que a gente podia colocar e que teria um grande potencial de dar uma puxada mais forte. Esse ano não é bem assim. Esse ano é um ano mais difícil, como eu mencionei, por vários motivos. A gente tem a situação da guerra da Ucrânia, vamos ver como é que o Putin vai reagir com o Trump como sendo presidente, a gente tem a questão de Israel, a gente tem a questão do Irã, a gente tem a questão da própria China olhando para Taiwan de uma maneira um pouco mais ambiciosa. Então tudo isso gera muito mais dificuldade dentro do cenário atual internacional. Por isso que talvez mais inteligente para uma pessoa, ao invés de escolher uma ou duas ações especificamente, seria trabalhar com ETFs, como eu mencionei. Tá? E ETFs, nesse sentido, são pools de ações de empresas que trabalham dentro de um mesmo setor. Então a gente tem aqui, por exemplo, a EQ, é uma ETF de inteligência artificial. Eu, particularmente falando, entendo que a inteligência artificial ela é uma tese de investimento que faz muito sentido para os próximos anos no mundo. E, portanto, ter uma ETF ou ter capital investido numa ETF que está atrelada a empresas que trabalham com inteligência artificial faz sentido para a minha composição se eu não souber escolher qual dessas empresas é a mais fantástica de todas. Então, neste caso, a EQ é uma boa alternativa. A Ketum é uma ETF de computação quântica. Ou seja, é uma ETF que trabalha comprando ações de empresas que trabalham na construção e desenvolvimento de computadores quânticos. Uou! Isso pode sim ser um grande boom no mercado como um todo, a gente está vendo isso. Então eu tenho um pouco de dinheiro nesta ETF especificamente, um dinheiro que eu aceito perder completamente, porque se essa aposta der errado, eu perdi com todo o dinheiro que eu botei ali e não tem estresse. GLD é uma ETF relacionada ao ouro, então quem não quiser ter aquelas mineradoras que eu mencionei anteriormente, o cara pode, mas entende que o ouro é uma boa proteção contra período de guerra, contra período de incertezas, então a parte do seu valor poderia ficar numa GLD da vida, uma ETF nesse cenário. SMH é uma ETF de semicondutores. Então, semicondutores, que são obviamente extremamente importantes para desenvolvimento de inteligência artificial e de computadores quânticos até mesmo. Então, SMH é uma ETF de um subproduto que é muito importante para o desenvolvimento da tecnologia mundial. E, portanto, faz sentido sim, pelo menos eu entendo como algo inteligente, ter parte do seu valor em cima disso. A VIM, ela é uma ETF de dividendos, de altos dividendos. Tá? Então, a VIM, a Vanguard Yielded, ela entrega realmente, procura entregar, ela compra ações que pagam muitos dividendos no exterior e com isso ela compõe é mais ou menos como uma Divid 11, só que para o mercado americano, para o mercado mundial. Tá? Então, para quem gosta de dividendos e para quem gosta de empresas que pagam muitos dividendos,
especialmente porque essas empresas, como elas pagam dividendos porque elas produzem um fluxo de caixa forte, elas são realmente uma defesa contra cenários recessivos. Para quem está achando que vai acontecer uma recessão, para quem está achando que a coisa não vai andar, a VIM, ela é uma defesa. As empresas que pagam dividendos acabam sendo uma defesa para isso. PITO, uma ETF de criptomoedas, obviamente, e a URA é uma ETF de energia nuclear. Eu entendo, como mencionei para vocês, que nós vamos precisar desenvolver mais fontes de energia no mundo. Se a gente quer que a nossa tecnologia continue crescendo, nós precisamos de novas fontes de energia. E a energia nuclear é uma tese, é uma energia limpa, bem mais limpa do que outros tipos de energia, e automaticamente é uma possibilidade de crescimento aí, a URA como sendo uma tese, mas é uma tese de prazo mais longo, talvez 5, 10, 15 anos. Então, quando a gente fala de ETFs, no meu entendimento, as ETFs elas acabam se tornando realmente uma alternativa muito inteligente para o sujeito que não tem como acompanhar tantos ativos assim no mundo inteiro. Se a gente pensar, são mais de 20 mil ativos no mundo que a gente poderia estar olhando como forma de investimento. Agora, a questão principal que nós temos que ter em mente é, de uma maneira muito ampla, nós não deveríamos nunca colocar todo o nosso dinheiro em um único cavalo. Nós não deveríamos colocar todo o nosso dinheiro em um único ativo, porque se aquilo não vai bem, nós teremos sérios problemas. Eu procuro sim concentrar parte dos investimentos em poucos ativos para que com isso eu consiga fazer com que esses ativos, com que esse patrimônio cresça mais rápido. Mas a utilização de ETFs pode ser talvez a saída mais inteligente para quem não vai acompanhar o mercado em tempo real ou para quem não vai olhar o mercado 24/7, que nem eu faço. Mas deixa eu te convidar, então, neste momento, a tomar uma atitude extremamente inteligente. Você não tem tempo para olhar todo o mercado. Você não tem tempo para olhar todas as ações, todos os ativos, todas as taxas de juros, todos os aspectos econômicos mundiais. Não, você tem que trabalhar, você tem as suas funções, você tem as suas outras coisas para fazer, você tem que cuidar da sua família, você tem que viver a sua vida. Minha sugestão é: abra uma conta na Liberta. Porque na Liberta você vai ter um assessor. E o trabalho desse assessor é olhar o mercado 24/7. Ele olha o mercado 24/7. Ele fica olhando, ele vem conversar comigo, ele vem conversar com o Ores, ele olha os economistas todos, e ele vai então olhar e dizer, cara, a gente tem que montar essa posição assim, assim e assim, com esse objetivo. E esse sujeito vai estar sendo talvez o teu melhor parceiro para realmente fazer com que os teus investimentos tenham um bom desempenho no ano 2025 e nos anos futuros, e daqui para frente conseguir atingir a sua liberdade financeira. Porque, em última análise, o que nós precisamos, de fato, é ter alguém para poder trocar uma ideia, conversar a respeito e entender qual é a melhor maneira de investir o seu dinheiro. Quando eu vou cuidar da minha saúde, eu me consulto com um médico. Apesar de eu ser médico, eu não vou me tratar. Eu não vou literalmente me tratar. Eu tenho um assessor de investimento, que é quem faz boa parte da administração dos meus recursos. Dá uma olhada na Liberta. Pode ser extremamente interessante para você. E que você tenha um excelente ano de 2025. Desejo a todos vocês que vocês tenham uma ótima virada de ano, ótimos meses daqui para frente. E o que vocês precisarem podem sempre contar comigo. Um grande abraço, até mais.